Existe uma arma no arsenal americano mais silenciosa que um drone e, para alguns, mais devastadora que uma bomba. Ela não destrói prédios, mas congela fortunas. Não invade fronteiras, mas fecha o mundo para seus alvos. Seu nome é Lei Magnitsky. E ela é uma licença para caçar os corruptos e violadores de direitos humanos do planeta. Um por um, usando o sistema financeiro global como campo de batalha. Hoje vamos entender a história trágica que deu origem a essa lei, as catástrofes que ela pode causar a uma nação inteira e o que aconteceria se o Brasil, como parece estar acontecendo, entrasse definitivamente em sua mira. Tudo começou com um homem, um advogado russo de 37 anos chamado Sergei Magnitsky. Em 2008, trabalhando para um fundo de investimentos americano, ele descobriu um esquema colossal de fraude fiscal, onde oficiais do governo russo teriam roubado 230 milhões de dólares dos cofres públicos. Magnitsky não se calou. Ele testemunhou contra os oficiais. A resposta do sistema que ele denunciou foi brutal. Ele foi preso, acusado dos mesmos crimes que expôs. Em uma cela medieval, na prisão de Butyrka, em Moscou, ele foi sistematicamente torturado e privado de tratamento médico para as dores excruciantes que sentia. Em novembro de 2009, um ano após sua prisão, Sergei Magnitsky foi encontrado morto em sua cela. A causa oficial foi insuficiência cardíaca, mas um relatório independente revelou hematomas e ferimentos consistentes com uma morte por espancamento. A morte de Magnitsky não foi em vão. Seu chefe, o financista Bill Browder, iniciou uma campanha global incansável por justiça. O resultado foi a aprovação, em 2012, da Lei Magnitsky nos Estados Unidos, que inicialmente punia os oficiais russos envolvidos na morte de Sergei. Mas em 2016, a lei evoluiu para algo muito maior, a Lei Magnitsky Global. E é aqui que o mundo inteiro entrou no radar. A Lei Magnitsky Global é uma guilhotina financeira. Ela autoriza o governo americano a sancionar qualquer indivíduo estrangeiro em qualquer país envolvido em atos significativos de corrupção ou graves violações de direitos humanos. As sanções são cirúrgicas e letais. Primeiro, o congelamento de todos os bens e ativos da pessoa que estejam sob jurisdição americana ou em qualquer banco que utilize o sistema do dólar. Segundo, a proibição de entrada nos Estados Unidos para o alvo e sua família imediata. E terceiro, o mais devastador, a inclusão na lista SDN, que proíbe qualquer cidadão, empresa ou instituição financeira americana de fazer negócios com a pessoa sancionada. Na prática, o alvo é expulso do sistema financeiro global. Seu dinheiro vira pó. Seu poder de influência internacional evapora. E é aqui que começam as catástrofes para um país. Quando a Lei Magnitsky atinge uma figura de alto escalão, um ministro, um juiz, um general, um bilionário influente, ela não pune apenas o indivíduo, ela envia uma onda de choque para toda a nação. O primeiro efeito é o pânico nos mercados. Investidores estrangeiros, vendo que figuras-chave do governo estão na lista de sanções, começam a retirar seu capital, temendo a instabilidade e o risco de se associarem a um nariz sujo. A reputação do país é manchada e ele passa a ser visto como um ambiente de alto risco para negócios. O segundo efeito é a paralisia financeira. Bancos internacionais, com medo de violar as sanções americanas e sofrerem multas bilionárias, começam a cortar relações com estatais e grandes empresas do país-alvo. O crédito internacional seca, a moeda local desvaloriza, a inflação dispara. A economia, que depende do fluxo global de capitais, começa a sufocar. A sanção a um punhado de indivíduos pode, na prática, levar um país inteiro ao isolamento econômico, criando uma catástrofe social. E o que aconteceria se o Brasil desobedecesse ou entrasse na mira dessa lei? Esse cenário deixou de ser hipotético.
Recentemente, em um movimento sem precedentes, os Estados Unidos aplicaram a Lei Magnitsky a uma das figuras mais poderosas da República Brasileira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acusando-o de suprimir a liberdade de expressão e autorizar detenções arbitrárias. Este ato único colocou o Brasil em uma rota de colisão direta com a superpotência. O que significa desobedecer nesse contexto? Significa o que já está acontecendo. O judiciário brasileiro, em defesa de sua soberania, afirma que leis estrangeiras não têm efeito automático no Brasil sem um processo de homologação. O ministro Flávio Dino, do STF, chegou a emitir uma decisão para blindar Moraes, determinando que qualquer bloqueio de ativos por ordem estrangeira precisaria de autorização do próprio STF. Isso cria um dilema catastrófico para qualquer banco internacional ou empresa de tecnologia que opere no Brasil. De um lado, a lei americana os proíbe de fazer negócios com a pessoa sancionada, sob pena de serem expulsos do sistema financeiro global, o que seria uma sentença de morte. Do outro lado, a lei brasileira os proíbe de cumprir a sanção, sob pena de sofrerem multas e processos no Brasil. É um cheque-mate. As instituições financeiras e de tecnologia são forçadas a escolher entre o risco de quebrar no Brasil ou quebrar no mundo. O resultado mais provável é um êxodo silencioso. Empresas e bancos, para evitar esse risco existencial, começam a reduzir sua exposição ao Brasil, a limitar seus investimentos e a repensar suas operações no país. A sanção a uma única autoridade pode desencadear uma crise de confiança que afeta toda a economia nacional. É uma guerra fria, travada nos conselhos de administração de bancos em Nova York e nas cortes de Brasília. O caso Magnitsky é um lembrete brutal de que, no século XXI, a soberania de uma nação é relativa. A arma mais poderosa do mundo pode não ser um míssil, mas o controle do sistema financeiro. A lei que nasceu da morte trágica de um advogado em uma prisão russa se transformou em uma ferramenta de política externa formidável, uma espada de Damocles sobre a cabeça de autoridades em todo o mundo. E agora, essa espada está pairando, de forma perigosa e instável, sobre o Brasil. A discussão sobre a aplicação desta lei, seus limites e sua legitimidade é o grande debate geopolítico do nosso tempo. Ela nos força a questionar a linha tênue entre justiça por direitos humanos e a imposição de poder de uma nação sobre outra. O que você acha? A Lei Magnitsky é uma ferramenta justa contra a tirania ou uma arma de dominação? E o Brasil, como deve reagir a essa pressão sem precedentes? Deixe sua opinião nos comentários. Se você valoriza análises profundas que conectam o Brasil ao cenário global, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até a próxima!